contando. Olha, e aí vai depender da idade da criança, né? Você vai contar isso de uma maneira, lembra do lúdico, o que que é? Contar de uma maneira que a criança vai entender. Se for uma criança pequena, você conta de uma maneira que ela possa entender. Se for maiorzinho, você já entra em mais detalhes. Se for um tanto maior, você entra em mais detalhes, né? Por exemplo, se for uma criança lá de 4, 5 anos, você ensina ela, né, a questão de se proteger. Qual que é a primeira coisa que a gente ensina para a criança? Olha, quando você estiver numa situação, por exemplo, uma pessoa, um homem desconhecido que não faz parte do nosso ciclo de amizade, se aproximar de você e querer levar você, né, para um lugar escondido, a ermo, você o que, que você tem que ensinar? Aí é o pulo do gato. Ensina a tomar atitude, né? O que é atitude? Grita e sai correndo. Quando você conta essa história, né, procura ajuda. Quando você conta essa história, além de você estar criando uma história verdadeira, o que, que vai acontecer? A criança vai ter uma noção, uma percepção, por menor que seja, de como ela vai a sair, né? Como ela vai sair da situação e como ela vai procurar ajuda. Quando você conta a história do homem do saco, por exemplo, a criança simplesmente ela vai ficar com medo, né? E aí o medo, né, que é implantado pelos nossos pais e aquelas pessoas que estão em volta da gente, ela é uma coisa muito séria. Ó, gente, a gente entrou uma aniversariante na nossa live, ó. Glaze, parabéns, Gleizinha, aniversário da Glaze, né? Parabéns, Gleizinha. Uhul! Marcela, obrigado pela audiência. E aí, né, gente? Essa questão de contar a mentira para criança, né, de forma gourmetizada, né? A questão aí da, como que chama? Do, do lúdico aí, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque na verdade o que, que você está fazendo? Você está ensinando para a criança ter medo e não como ela tem que reagir na realidade. Primeiro você está contando que vai aparecer um homem com um saco na mão e que a gente sabe que isso não é verdade, né? O saco não fica na mão, né, desse homem. E outra coisa que a gente precisa entender é que precisa ensinar como ela vai reagir. Então, quando você conta uma história dessa e você vai gerar um medo nessa criança, esse medo vai se estender aí para a vida dela, né? A gente sabe que o medo, né? O medo é a questão que foi ensinada para gente. Nós temos, lógico, aquela relação que a gente tem de defesa, né? O sistema lá que foi implantado na gente, né? Desde a era do homem da caverna lá, que vai fazer com que a gente tenha um sistema de defesa. O organismo da gente, quando ele tem a percepção do perigo, ele aciona uma série aí de neurotransmissores que vai fazer com que o quê? A gente lute ou com a gente fuja, tá? Isso é o sistema de preservação. Mas quando essas histórias são contadas para as crianças, né, e são contadas para gerar medo, esse medo ela vai levar para o resto da vida, né? Então a gente precisa entender essa percepção dessas historinhas que são contadas de maneira para contar histórias, N histórias, né, gente? Papai Noel, Fada do Dente, tudo isso são histórias que deturpam, né? Deturpam a realidade, deturpam a verdade. E se existe uma coisa que eu aprendi, né, com essa minha imersão na inteligência emocional, que o meu mentor fala, né, inclusive, é que ninguém tem que ser poupado da verdade. Ninguém. Então a gente tem que entender, né? Se é uma criança, a gente está falando de criança aqui, de forma lúdica. Aí eu preciso contar essa forma, de forma que a criança tem que entender, né? Então, se você toma, né, essa questão, você ensina essa criança a ficar com medo, esse medo vai refletir, né, na vida dela de adulto. Outra coisa que a gente tem, que é muito comum, né, na nossa vivência diária, pai chega cansado do serviço, a mãe. Quando eu falo pai, tá, gente, entendam pai e mãe, tá? Porque senão ficar pai, mãe, pais, não sei o quê. Então eu falo pai porque, né, para todo mundo entender, tá? Entendam isso. E aí quando a pai chega cansado do serviço, por exemplo, a criança quer brincar. Aí o pai tá cansado, é ríspido com a criança. E entenda uma coisa, a criança, ela não quer
100% da sua atenção. Na verdade, ela quer, mas como a gente disse aqui no começo, você tem que saber criar essa criança para ser independente, né? Para ela poder sair depois debaixo das suas asas. Então, esse momento que você vai ter com seu filho, que é pouco, ele tem que ser intenso, tem que ser o mais intenso possível. Então, se você tem aqueles 10, 15 minutos ali para brincar com a criança, né? E a gente orienta aos 15 últimos minutos, por exemplo, na hora de colocar a criança na cama, você fazer essa companhia, brincar, contar uma história. Quem gosta aí da Bíblia, lê uma Bíblia. Quem gosta de historinhas verdadeiras, né? Conta uma história, né? E é para a criança sentir amada, para ela sentir essa conexão com os pais. E é importante, tá, gente? Nesses últimos minutos antes da criança dormir, em torno de 15, 30 minutos, é importante de jeito nenhum não brigar com essa criança, tá? Porque quando essa criança for dormir, essa memória que vai a longo prazo para ela vai ter o que? As últimas informações que ela recebeu e os eventos que ela entendeu que eram mais interessantes, tá? Então é importante a gente, na hora de colocar a criança para dormir, conta uma história, brinca com ela um pouquinho e não briga, tá, gente? De jeito nenhum. For para brigar, briga no outro dia quando acordar, né? For para repreender, repreenda no outro dia. Não gere no seu filho essa memória. Hoje, se a gente pegar um adulto e falar assim, qual é o momento bom que você teve com seus pais? A pessoa vai ficar, ó, às vezes fica com aquela cara de quarta-feira, né? Tenta lembrar, tenta, na verdade, por quê? Porque isso, né? Isso acabou não acontecendo. Esse momento de intimidade, tá, gente? E se não gerar essa intimidade quando é pequeno, aí tem a famosa síndrome da orfandade. O que vem a ser essa síndrome da orfandade? Síndrome da orfandade são aquelas crianças que sofrem pela não presença dos pais em casa, né? A presença que eu falo não é presença só física não, tá, gente? É a presença realmente ali de poder brincar, de poder dar uma atenção para essa criança. Síndrome da orfandade, o que costuma gerar na mulher? Costuma gerar na mulher a sensação de fragilidade, tá? A sensação de facilidade, tá? A gente entende o quê? Que se a mulher não senta no colo do primeiro homem, que é o pai, ela vai sentar no colo de todos os outros homens. Então é extremamente importante você ter esse momento de intimidade com a sua filha, né? Você sentar, chamar, abraçar, ensinar, né? Ensinar o que é ter intimidade, né? E essas pessoas, né, que não têm intimidade com os pais, com o pai, ela não vai ter intimidade na vida adulta com ninguém. O homem não vai ter a principal característica que uma mulher procura no homem, que é o seu provedor. O homem não vai ter essa parte da masculinidade dele ativada. E aí vai ser aquele homem banana, aquele homem que não toma as rédeas da vida dele, certo? Então é extremamente importante ter essa intimidade aí com os filhos, né? Gerar essa conexão, orientar essas crianças para que no futuro elas não venham ser esses adultos que a gente está falando aqui frustrados. Então, extremamente faz parte, né, da nossa função como provedores, aí, como pais, né, tratar essa criança com intimidade, tratar essa criança de uma maneira que ela se sinta segura, que ela se sinta parte de algo, né, sempre entendendo qual é o papel dela na inserção familiar aí. Outra coisa extremamente importante é ela entender que existe o relacionamento do pai com a mãe, né? E aí existe o relacionamento com ela. É extremamente importante ensinar isso para a criança, para ela que ela desde pequena ela consiga entender que existe um relacionamento e que isso é uma coisa que ela vai visualizando e ela vai chamar isso para ela no momento que ela crescer, né? Então essa história de que o pai e a mãe fala, nossa, a criança é tudo, é minha vida, é tudo para mim, lógico que você tem que ter esse amor pelo seu filho, mas o seu cônjuge lá, ele tem que ter a prioridade. Chega em casa,
quem é a primeira pessoa que você deve cumprimentar? Seu filho ou seu cônjuge? Seu cônjuge. Por quê? Para a criança entender, nossa, vai traumatizar, não, não traumatiza não, ela simplesmente vai entender que existe um relacionamento. E ela tendo isso dentro da casa, tendo esse exemplo dentro de casa, ela vai entender que isso também é uma coisa natural. E ela vai se entender e ela vai procurar isso no tempo adequado. Então é extremamente importante manter esse tipo de relacionamento sadio, né, com a criança, ok? E meu amigo, não teve jeito, né, Ícaro? Gente, vocês querem perguntar alguma coisa que de repente eu possa explicar? Querem fazer alguma pergunta? Ícaro, quer comentar alguma coisa? Falar aí para eu poder transmitir pro pessoal? A gente entende, né, gente, que é importante. é, a gente entende que esses ensinamentos são extremamente importantes, porque as pessoas que a gente atende, né, que faz parte né, de um atendimento, né, de um processo aí de coaching e dos atendimentos das sessões que a gente faz, a gente percebe que quase que na sua totalidade de problemas que os adultos têm hoje é, são problemas que eles trazem da infância, né? São traumas vividos na infância e que hoje reflete, né, os homens e mulheres que eles são, né? Então, tá aí, Ícaro? Não, que eu escutei parecia uma tosse. Então é importante, tá, gente? Esse cuidado com a nossa criança, né? É sempre importante a gente orientar a criança, né, nesse termo e ela ter esse exemplo dentro de casa. E não impede, por exemplo, o pai e a mãe separado não vai deturpar a criança e fazer com que eu sou filho de pai separado, eu também sou separado, mas eu tento sempre trazer para para minha filha esses ensinamentos. No momento que ela está com a gente aqui em casa, então a gente passa esses tipos de valores, né, que na verdade são os valores que ela vai carregar para a vida dela, né? E então a gente precisa tratar a criança como uma pessoa que entende, né? Que faz, vai crescer ao seu lado e tendo esse você como referência. Não deu, né, Ícaro? Quer fazer uma colocação aí, Ícaro? Fala alguma coisa aí que eu transmito aqui pro pessoal. Eu tô com a garganta seca já aqui. Na verdade, o Ícaro é o especialista, né, gente, nessa questão de criação de filho. Eu tenho a criação que eu tenho, né, da prática, mas o Ícaro já trabalha faz tempo com isso. Né? Não vai, né? De jeito nenhum, né? E aí? Tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo. É que tá dando como conectando, né? Eu não sei o que que tá acontecendo. Sim, caiu, né? Porque fica como tentando conectar aqui e acaba caindo. Então, gente, isso que o Ícaro falou é extremamente importante, né?
essa questão, que é o que eu estou falando, né? Quando a gente não recebe o estímulo adequado, a gente traz toda essa mazela, né? Que nos foi passada, não de forma intencional, né, gente? A gente tem que entender que os pais da gente são de uma outra geração, né? E que esses valores que eles aprenderam, que eles foram ensinados para eles, também, né? Não teve nenhum tipo de intenção de magoar, de... Mas assim, por exemplo, se eu pisar no seu pé, né? Mesmo sendo sem querer, a dor vai estar ali, não é? Se você cai, tropeça, cai mesmo sem querer, a dor vai estar ali. Então isso que o Ícaro falou é extremamente importante, né? Nós nos entendermos porque a gente traz essas mazelas, né? Traz essas feridas emocionais aí, né? E quando o nosso cérebro ele recebe esse tipo de estímulo, né? Semelhante àquele que a gente viveu, a resposta vai ser semelhante àquela da primeira vivência, né? Então o que, que vai acontecer? Nós precisamos nos tratar, como o Ícaro bem lembrou, né, bem falou. Primeiro a gente se entender, já que já está feito o estrago, né, gente? Eu não conheci ninguém até hoje que não traz nenhuma sequela, nenhuma mazela, né, nenhum reflexo dessa criação, porque era um jeito que os pais ensinavam os filhos, né? Então a gente traz isso com a gente. Eu também tive que ressignificar algumas coisas, né, em relação aos ensinamentos dos meus pais, né? E isso também fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor, me tornasse um pai melhor. Porque quando a gente entende isso, a gente procura solução e aí a gente amadurece, a gente melhora, né? Como pessoa, como pai e também como filho, né? Então a gente é uma evolução constante, né? Então essa questão que o Ícaro colocou, né? De, de nós mesmos, né? Primeiro tratar a gente é porque a sequela que a gente traz da infância que a gente teve, né? Então é extremamente importante. Aí entra a importância, né, da maneira que nós hoje, né? A partir do momento que nós temos muito mais acesso à informação, né, gente? Nós temos muito mais hoje com a era da informática e da tecnologia, só faz as coisas erradas realmente quem não vai atrás, quem não procura, né? Quem não tem acesso, porque ainda existem muitas pessoas que não têm acesso, não é? Mas hoje, por exemplo, todo mundo que está aqui tem acesso a um telefone, a um computador, a uma internet, né? Então, aquela história da dor não vai te isentar do que você fizer de errado, né? E isso amanhã vai fazer com que seu filho também traga esses problemas e aí tem que ser tratado. Então, quando a gente tem esse cuidado na infância, na primeira infância, né? Tem essa questão de ter esse relacionamento, né? Ter essa questão é importante, né? Daniel colocou aí, ó. Ter essa questão de serei pai de menina. O processo deve ser o mesmo? Daniel. Assim, na verdade, essa amizade, inclusive tem uma série de estudos que falam que na primeira idade, até os 5 6 anos, a menina é muito grudada com a mãe, tá? Aí, mas a partir dessa idade de 7 anos, 6 a 7 anos, aí até, né, entrar na adolescência, que daí ela não quer saber de ninguém, não que não queira saber de ninguém, né, mas começa a ter as suas, né, suas necessidades e ser independente, ela cola no pai, entendeu, Daniel? Quando a partir dessa idade. Mas é lógico, desde pequena, ela vai ter você como referência. Você, em todo aspecto, você vai ser o herói dela, né? Então é importante, né, que você mantenha esse relacionamento estreito, não é? É lógico que um menino a gente tem um certo tipo de brincadeira, né, um certo, né, brutalidade mais coisado com o menino, né? Porque é menino, enfim, né? Agora com a menina a gente já trata de uma maneira diferente, mas essa relação, né, de ter a relação com ela, de servir de isso que eu tô falando, né, de referência, de herói, de pai, isso daí é inegável, tá? Mas aí a partir você vai ver que no começo ela vai ficar mais perto da mãe, né, não sei o quê, e aí depois ela parte pro lado do pai, né? Até aí depois você vai curtir bastante ela vai curtir mais ainda você, né? Vai criar mais, vai estreitar mais esse laço de pai e mãe, tá? Ou de pai e mãe não, de pai e filha. Mas essa questão que você, né, de tratamento aberto,
é ensinar as coisas, né, Daniel? Inclusive também é importante não deixar o que a gente falou aqui no começo, né, a mentira, né? Sempre contar a verdade, de forma que ela entenda. Não precisa contar toda a verdade em algumas situações, né? Ah, vai contar lá sobre o homem do saco, vai contar que o cara vai pegar, vai estuprar. Não, não é isso. Mas entender, contar de uma maneira que ela entenda, entendeu? E então é assim, essa preocupação, né, gente, que a gente tem que ter com as crianças é fundamental. Eu falei, conversei com o Ícaro, né? O Ícaro tinha falado já, vamos conversar alguma coisa. Eu falei, então vamos trazer isso, porque a gente vê, tá, nessa nossa caminhada, o Ícaro também fez o curso lá de coach comigo, né? Eu sou coach, a Kelly entrou agora e também né? A Silvanete. Essa questão a gente vê, né? As histórias que os nossos professores, nossos mentores contam, né? E que a gente começou já a viver, né, através dos atendimentos, são todos reflexo de uma relação entre pais e filhos, né? Então, dificilmente, tá, gente? Mais de 70, 80% aí dos problemas, e a maioria dos problemas é com pai, né? A grande maioria dos problemas é com pai, tá? E a gente vê que em torno, tem uns estudos que traz 70 e poucos por cento aí de relacionamento. Então nós pais temos um papel, né, que extremamente importante, porque nós temos esse papel, né, de provedor que eu estou falando, temos esse papel de proteção, né, e, e a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos e para as nossas filhas, né? Então é extremamente importante isso. Nossos filhos não precisam passar pelo que passamos. É isso aí. É exatamente, Silvanete. A gente aprende isso, né? Que é por isso que é importante a gente levar esse conhecimento, né, gente? A gente faz as lives, né? Posta os conteúdos. Eu não tenho muito voltado para essa criança, por isso que eu convidei, inclusive, né? O Ícaro, porque o Ícaro é especialista nessa área aí. Mas eu tenho o conhecimento, né, de pai, a preocupação, e comecei a estudar em relação para desenvolver esse cuidado, né, com a minha filha. Minha filha tem 7 anos hoje. Então, assim, fala aí, Ícaro, alguma coisa para eu falar aqui também, porque já está acabando o assunto, né? Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui para falar mais um pouquinho. Vai, fala aí, enquanto tá conectado. É que ele fica conectando. Parece que agora. Ai, caiu de novo. Ué, caiu. Não acredito, fia.